Imagine-se pesquisando freneticamente no Google, com uma crescente ansiedade, o enigmático termo "o selo da besta". Não é apenas uma mera curiosidade, mas sim uma busca pela revelação de algo que tem intrigado a humanidade por séculos. Afinal, qual é essa marca da besta? Imagine-se em um mundo onde cada número carrega um significado oculto, um mistério que transcende o tempo e o espaço. Lembra-se da emoção ao vestir a camisa de seu atleta favorito, sentindo-se parte de algo maior? Ou da alegria ao celebrar sua própria data de nascimento, um momento único no universo? Agora mergulhe comigo em uma jornada pelo livro mais enigmático já escrito, o Apocalipse, onde um número em particular tem capturado a imaginação e provocado debates acalorados ao longo dos séculos: a marca da besta. Esta marca não é uma simples sequência de dígitos. Ela representa um dilema cósmico entre duas forças opostas, a marca de Deus versus a marca da besta. A escolha é sua, mas as consequências, inimagináveis. Aqueles que recusam a marca enfrentam um mundo onde as simples ações de comprar e vender tornam-se impossíveis. Um cenário tão desafiador que inspirou inúmeros livros, sermões apaixonados e teorias que vão desde microchips implantados até marcas invisíveis ou mesmo os cartões de crédito que carregamos. Mas o que realmente significa essa marca misteriosa? A chave para desvendar este enigma reside nas páginas do Apocalipse, um livro repleto de simbolismos e mensagens ocultas. Juntos, vamos explorar este mundo de profecias e revelações, buscando entender não apenas a marca da besta, mas também o que ela representa para a humanidade e para o destino de cada um de nós. Prepare-se para uma viagem ao coração de um dos maiores mistérios da Bíblia. Em nossa jornada pelo desconhecido, os símbolos se tornam nosso guia, lanternas iluminando o caminho através de territórios inexplorados. No livro do Apocalipse, cada símbolo é uma chave mestra, desbloqueando dimensões que de outra forma permaneceriam seladas aos nossos olhos mortais. É crucial entender que esses símbolos não são um véu para confundir, mas sim uma ponte para a compreensão. Ao longo dos séculos, muitos escolheram ver esses símbolos como enigmas indecifráveis, perdendo-se nas sombras de sua aparente ambiguidade. No entanto, ao mergulharmos mais profundamente, descobrimos que, quando dispostos em 4 categorias esclarecedoras, eles se revelam com uma clareza surpreendente. O dragão emerge como o diabo, o lago de fogo se revela como o inferno, e o grande trono branco se ergue majestoso como o tribunal do Senhor. Mas não são apenas estas figuras que ganham vida. Outras, quando vistas no contexto certo, também revelam seus segredos. Estrelas se transformam em anjos, candeeiros em igrejas, e selos, trombetas e taças se tornam precursores de desastres iminentes. Estamos no limiar de um tempo sem precedentes, após os julgamentos divinos dos 6 selos e trombetas. O mundo se prepara para a última e mais devastadora série de desastres, um período onde as forças do mal exercerão uma influência jamais vista. No coração dessa tempestade iminente está a marca da besta, um enigma discutido detalhadamente em Apocalipse 16. Esta seção, considerada a visão do futuro próximo, nos chama a confrontar não apenas nosso entendimento, mas também nossa escolha moral e espiritual. Naveguemos agora pelas águas do tempo, onde o livro do Apocalipse divide a história em 3 eras distintas. A era atual, coberta pelos capítulos de 1 a 5, o futuro próximo, do capítulo 6 ao 16, e o futuro distante, nos capítulos finais de 20 a 22. Estamos prestes a mergulhar no futuro próximo, uma era marcada pelo surgimento de uma entidade enigmática, a besta do Apocalipse. Mas o que, ou melhor, quem é essa besta que tanto intriga e assombra? A marca da besta, esse símbolo enigmático de poder e controle, não é uma criação aleatória, mas o produto de um ser conhecido como a besta. No palco apocalíptico,
3 personagens sinistros emergem, tecendo uma aliança que busca dominar o mundo. O primeiro, uma entidade de natureza angelical, é o arquiteto do mal, conhecido nos anais do tempo como Satanás ou Diabo. Seus cúmplices, 2 seres humanos, figuras de trevas conhecidas como o Anticristo e o falso profeta. Juntos, eles formam uma trindade profana, uma paródia distorcida da sagrada trindade de Deus, Cristo e do Espírito Santo. É no capítulo 13 que essas 2 bestas terrenas fazem sua entrada triunfal. A primeira, uma presença dominante e ameaçadora, surge como uma figura política, um ditador que impõe sua vontade sobre as nações, conhecido como o Anticristo. Ele é a personificação do despotismo, um homem sem lei cuja vontade se torna a única lei. Embarquemos numa viagem através das origens de uma palavra que carrega consigo um peso imenso, um termo que ecoa através dos séculos como um presságio de desafios cósmicos, o Anticristo. A palavra grega antikristos serve como nosso mapa, onde anti não significa apenas contra, mas também no lugar de, e Christos é o Cristo que conhecemos. O Anticristo, portanto, não é apenas um opositor, mas um usurpador do lugar sagrado de Cristo. Esse conceito, profundamente enraizado na narrativa bíblica, brilha intensamente nas epístolas de João. É lá que a presença do Anticristo é revelada não como uma, mas como muitas figuras, cada uma trazendo a escuridão de uma era final. Filhos, é a última hora e como vocês ouviram que o Anticristo está chegando, então agora muitos anticristos vieram. Portanto, sabemos que é a última hora. Assim nos diz primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, marcando o tempo como um período de vigilância e revelação. E no Apocalipse, somos confrontados com uma visão de tirar o fôlego. Uma besta emergindo do mar, adornada com chifres e coroas, um leopardo com pés de urso e boca de leão. O dragão, representação do mal absoluto, concede a essa besta seu poder, seu trono e grande autoridade. A humanidade, deslumbrada por um milagre de cura, segue a besta com admiração e temor. Mas quem é essa besta, esse anticristo que surge das profundezas? Ele é um homem, um ser humano que aceita o que Cristo rejeitou, uma oferta satânica de poder e domínio. Sua ascensão, contudo, é insidiosa. Inicialmente ele é apenas uma sombra entre nós, passando despercebido até pelos mais atentos. Ele é um de nós, emergindo da massa da humanidade, das nações gentias que o mar simboliza nas Escrituras. Estamos, portanto, diante de uma dualidade profunda. O Anticristo é, ao mesmo tempo, um ser singular e um fenômeno coletivo, um símbolo de oposição e usurpação que nos chama a discernir e a escolher. À medida que desvendamos essas verdades, somos convidados a refletir sobre nosso papel nesse drama cósmico, a reconhecer os sinais dos tempos e a decidir de que lado da eternidade nos encontraremos. Em um mundo onde o poder e o mistério se entrelaçam, muitos se questionam como um único homem poderia impor sua marca sobre toda a humanidade. Este não é um homem comum, mas um ser investido de um poder que desafia a compreensão. Ele é capaz de fazer guerra contra os santos e de triunfar, uma figura que emerge de uma aliança de líderes mundiais, capturando a atenção global. Por 42 meses, seu orgulho e blasfêmia dominam, uma era de escuridão proclamada. Já exploramos a natureza do Anticristo, mas ele não age sozinho. Ao seu lado surge uma segunda besta, um falso profeta de poderes sobrenaturais, cuja missão é direcionar a adoração mundial para seu líder. Este falso profeta, um mestre da ilusão, realiza prodígios que enganam as nações, comandando até mesmo o fogo a cair do céu e fazendo com que estátuas falem, perpetuando a adoração ao ditador. Curiosamente, sua aparência é a de um cordeiro, uma criatura normalmente associada à inocência e pureza, mas com 2 chifres, revelando sua verdadeira natureza.
Então eu vi outra besta saindo da terra, e ela tinha 2 chifres como os de um cordeiro e falava como um dragão. Apocalipse 13, versículo 11. Essa descrição nos leva a um paradoxo visual e simbólico. Um ser que parece inofensivo, mas fala com a voz do mal. Na sombra da primeira besta, surge seu poderoso emissário, exercendo autoridade absoluta em seu nome e fazendo com que a terra e seus habitantes se curvem em adoração. O milagre da cura de uma ferida mortal se torna o catalisador dessa adoração cega, enquanto o falso profeta orquestra uma série de grandes sinais, incluindo chamar fogo do céu, para consolidar ainda mais esse culto. Os habitantes da terra, deslumbrados por essas demonstrações sobrenaturais, são persuadidos a criar uma imagem em homenagem à besta, um ídolo que não apenas simboliza, mas também fala e exige adoração. Aqueles que se recusam a se prostrar diante desta imagem são ameaçados com a morte, uma diretriz cruel que revela a verdadeira natureza do poder que busca subjugar a humanidade. O falso profeta, então, impõe a marca da besta, um símbolo de lealdade e submissão, sem o qual ninguém pode comprar ou vender, uma marca que representa não apenas um controle físico, mas também uma subjugação espiritual, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Assim, Apocalipse 13, versículos 16 e 17, não apenas descreve um futuro distópico, mas também um campo de batalha espiritual onde a liberdade e a servidão estão em jogo. Neste futuro imaginado, uma marca se tornará o divisor de águas, separando aqueles sob o governo da besta e seu falso profeta daqueles que resistem. É um lembrete de que, mesmo diante da opressão mais esmagadora, a escolha permanece conosco: submeter-se ou resistir, seguir cegamente ou buscar a verdade. Este não é apenas um relato de eventos futuros, mas uma chamada para a consciência e a determinação em todos os tempos. Na nova ordem prevista pelo Apocalipse, uma marca se torna o passaporte para a participação econômica, uma chave que abre ou fecha as portas do comércio e da sobrevivência. Sem essa marca, inscrita de forma visível no corpo ou na testa, indivíduos são excluídos da sociedade, incapazes de comprar ou vender, marginalizados por sua recusa em se curvar à idolatria imperial. Este conceito, outrora considerado ficção distópica, flerta agora com a realidade à medida que a tecnologia avança, tornando possível a implementação de marcas físicas ou digitais que controlam o acesso à economia global. E então, chegamos ao número que tem provocado debates e especulações ao longo dos séculos, o enigmático 666. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois o número é o de um homem e seu número é 666. Neste contexto, os números assumem um significado simbólico profundo. O Apocalipse está repleto de setes, estrelas, candelabros, lâmpadas, selos, trombetas e taças, cada um representando a completude e a perfeição divina. O 666, por outro lado, representa uma imperfeição fundamental, a falha humana em alcançar a santidade divina. O número 6, sempre um passo aquém do 7, é aqui usado para desmascarar a verdadeira natureza do último ditador mundial antes do prometido reinado milenar de Jesus. Assim, o 666 não é apenas um número, mas um aviso, um enigma que convida aqueles com sabedoria a decifrar e a entender a verdadeira natureza do mal que se aproxima. Em um mergulho mais profundo nos mistérios desse número, contemplamos suas conexões com tradições antigas, como os algarismos romanos, onde a soma de todos, exceto um, curiosamente totaliza 666. Mas será isso mero acaso ou um símbolo escondido nas sombras da história?
A verdade é que a busca pela identidade física do anticristo, baseada nesses cálculos, permanece um enigma, uma teia de suposições que ao longo dos séculos envolveu figuras históricas controversas como Napoleão e Stalin. A palavra marca em si, desprovida de um significado bíblico específico, ganha vida quando associada à besta. O termo grego charagma, comumente usado para selos em moedas e documentos, nos remete ao selo imperial do Império Romano, um símbolo de autoridade e poder. No Novo Testamento, a aparição deste termo é rara, mas quando surge, ele carrega consigo um peso de significados e implicações, especialmente no Apocalipse e em referências a imagens artísticas em Atos 17, versículo 29. Mas qual é o magnetismo que leva as massas a aceitar a besta e sua marca? O anticristo não é apenas uma figura de poder, mas também de sedução. Descrito como alguém de aparência notável, ele se destaca entre os seus, capturando a admiração e a lealdade do mundo, não apenas com sua presença, mas também com uma personalidade carismática, eloquência persuasiva e beleza enigmática. É essa combinação letal de poder e atração que faz com que as pessoas se rendam voluntariamente à sua influência. Um lembrete de que o mal, muitas vezes, não se apresenta com a feiura esperada, mas com um rosto que convida à admiração e ao seguimento. O apóstolo João, expandindo a visão de Daniel, nos fala de um tempo em que o anticristo, essa figura carismática e perigosa, não se contentará em ser um líder regional. Ele aspira a muito mais, um domínio global, uma tirania sem fronteiras, elevando-se à posição de um Deus entre homens. As pessoas, atraídas por sua eloquência e presença magnética, irão se aglomerar ao seu redor como mariposas atraídas pela luz, prontas para seguir cada um de seus comandos. Ele não é apenas um unificador de nações, mas um mestre das palavras. Daniel nos adverte sobre esse líder mundial, notório por sua retórica dourada e charme sedutor, que não apenas exalta a si mesmo, mas também desafia o próprio Deus com arrogância e blasfêmia. João ecoa essa descrição, retratando-o como uma besta dotada de uma boca que profere arrogância e profanações, com a autoridade de reinar por 42 meses. Mas quem se curvará a essa figura dominadora? Apocalipse 13, versículo 8, nos diz que todos os habitantes da terra se prostrarão em adoração. Daniel 7, versículo 25, revela ainda mais sobre esse líder enganador, que falará grandiosamente contra o Altíssimo, tentando alterar tempos e leis, posicionando-se ousadamente contra o Deus verdadeiro. A linguagem sugere uma tentativa de usurpação divina, uma arrogância que busca igualar-se a Deus. 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, completa a imagem, descrevendo o anticristo como alguém que se opõe a tudo que é considerado divino ou sagrado, ousando até mesmo se sentar no templo de Deus, proclamando-se Deus. Ele não apenas deseja poder e adoração, mas também aspira à divindade, aceitando a adoração das massas enganadas. Nas conversas atuais, muitos se perguntam: a marca da besta está entre nós? Teorias proliferam, especulando se ela será uma tatuagem tecnologicamente avançada ou parte de uma estratégia engendrada por algum bilionário visionário. No entanto, a Bíblia esclarece a natureza e o tempo da marca. Existe um cronograma divino para sua revelação, um ponto específico na tapeçaria do tempo e do espaço onde ela se manifestará. E de acordo com as Escrituras, esse momento ainda não chegou. O nome marca da besta não é um acaso. É uma consequência direta de sua origem, trazida à existência pelo ser conhecido como a besta, o anticristo. Até que este líder global ascenda ao poder total, a marca permanecerá apenas uma sombra futura. A Bíblia nos diz que a besta e sua marca só farão sua aparição na terra no ponto médio de uma tribulação de 7 anos. Portanto, quaisquer suposições sobre a existência atual da marca são, no máximo, prelúdios do que está por vir.
O enigmático 666 é frequentemente associado a essa marca, um codinome aguardando a chegada de seu portador, o ditador final. Até que esse líder se revele, qualquer tentativa de decifrar ou atribuir significado a este número é prematura. Quando o momento chegar, acredita-se que sua identidade e a conexão com esse número se tornarão claras, um lembrete de que, apesar de suas pretensões, ele nunca alcançará a perfeição simbolizada pelo número 7. O destino daqueles que escolhem aceitar a marca da besta é descrito com uma gravidade sombria nas páginas do Apocalipse. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber uma marca na testa ou na mão, ele também beberá do vinho da ira de Deus. Uma sentença que ecoa com a força de um veredito final. Aqueles que se rendem à adoração da besta e carregam sua marca não apenas enfrentarão as consequências terrenas, mas também beberão do cálice puro da ira divina, enfrentando tormentos eternos diante dos santos anjos e do próprio Cordeiro. Este trecho, Apocalipse 14, versículos de 9 a 11, pinta um quadro de tormento e desespero perpétuos para os adoradores da besta, onde a fumaça de seu sofrimento se ergue como um lembrete perene de suas escolhas. Não haverá descanso, dia ou noite, para aqueles que, por suas ações, escolhem o caminho da perdição. A relação entre adorar a besta, sua imagem, e receber a marca na testa ou na mão é inseparável e deliberada. A decisão de aceitar a marca não é algo que será feito descuidadamente ou por engano. Haverá uma clareza inegável sobre o que essa marca representa e as implicações eternas de tal escolha. A adoração da besta e a aceitação de sua marca são atos que selam um pacto com as forças da destruição, um pacto que leva à perdição eterna. Na aparente simplicidade de receber a marca, reside uma escolha que para muitos pode parecer inocente ou até racional. Na mente de alguns, aceitar a marca pode ser visto apenas como uma promessa de lealdade e dedicação ao anticristo e seu regime. Essa percepção não é nova. Nos primeiros séculos do cristianismo, até mesmo a declaração "César é Senhor" era considerada por muitos pagãos um mero ato de dever cívico, sem maiores implicações espirituais. No entanto, as Escrituras nos alertam sobre a gravidade dessa decisão. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, versículo 10. Aqueles que escolhem adorar o anticristo e receber sua marca serão forçados a confrontar a intensidade total da ira divina. Este cálice, não diluído e fortificado, simboliza um julgamento severo e inescapável. A linguagem usada aqui é clara e intransigente. Deus não vê com bons olhos aqueles que aceitam a marca. A imagem do cálice de ira de Deus é uma que ressoa poderosamente através da Bíblia, mencionada mais de 13 vezes. Salmo 75, versículo 8, nos oferece uma visão particularmente vívida. Porque um copo está na mão do Senhor, e o vinho espuma. Está bem misturado, e ele derrama isso. Certamente, todos os ímpios da terra devem drenar e beber seus resíduos. Esta metáfora do vinho espumante e misturado serve como uma representação sinistra do julgamento divino que aguarda os ímpios. Este mesmo cálice é o que Jesus esperava evitar, se possível, conforme expresso em Mateus 26, versículo 39. Em um ato de sacrifício supremo, Jesus escolheu suportar a ira que todos nós merecíamos, uma ira simbolizada pelo vinho na taça. Em contraste, seus inimigos não terão escolha, a não ser beber desse cálice de ira divina. A ira de Deus, conhecida em grego antigo como timos, é frequentemente simbolizada por vinho, uma representação de sua indignação inabalável contra o pecado e a maldade. Enquanto orge, outra palavra grega para ira, tipicamente descreve a atitude constante de Deus contra o pecado,
É timos que encontramos com mais frequência no livro do Apocalipse, indicando uma fúria mais apaixonada e momentânea. A intensidade dessa ira divina é ilustrada através da frase "ele será atormentado com fogo e enxofre". Este é um lembrete gráfico de que a punição esperada pelos ímpios é não apenas um castigo, mas um tormento genuíno e terrível, tanto doloroso quanto repulsivo. O Apocalipse desafia diretamente a tendência contemporânea de esquivar-se das noções de condenação e julgamento eterno, apresentando uma série de realidades inegáveis sobre o inferno e o destino final daqueles que escolhem o caminho da perdição. Uma das descrições mais pungentes sobre este tema nos diz: a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e eles não têm descanso nem de dia nem de noite. Aqueles que adoram o anticristo e recebem sua marca enfrentarão uma eternidade de separação e sofrimento, submetidos à ira e ao julgamento divinos. A expressão "para todo o sempre" não deixa espaço para ambiguidades ou interpretações suaves. Em grego, a linguagem usada é a mais enfática possível, transmitindo uma eternidade inquebrável e interminável. A decisão de aceitar a marca da besta, então, não é apenas um erro passageiro, mas um erro com consequências eternas profundamente arraigadas. Quando as taças da ira de Deus forem derramadas sobre a terra, conforme descrito em Apocalipse 16, a verdadeira natureza da marca da besta será revelada em toda a sua horrível realidade. As taças, frequentemente referidas como taças da ira, simbolizam os últimos julgamentos de Deus, derramados sobre a terra pouco antes do fim dos tempos. Estas não são meras metáforas, mas recipientes da ira divina, uma resposta direta à maldade perpetrada, especialmente sob o regime do anticristo. Imagine-se em um cenário apocalíptico, onde o silêncio do céu é quebrado por uma voz poderosa ecoando desde o interior do templo. As palavras ressoam com uma autoridade divina, ecoando nas almas dos 7 anjos que estão prestes a cumprir um destino inquietante. Nesse momento sombrio, Apocalipse 16 nos revela um pronunciamento angustiante. Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Um chamado que ecoa como um trovão, ordenando uma série de eventos que mudarão o curso da humanidade para sempre. O primeiro anjo, obediente à voz celestial, aproxima-se da terra, segurando em suas mãos uma taça carregada de um líquido misterioso. Num gesto solene, ele derrama o conteúdo da taça sobre a terra, e então a calamidade se desencadeia. Uma chaga cruel e dolorosa aflige aqueles que, de alguma forma, tiveram a marca da besta e prestaram adoração à sua imagem. O símbolo da rebelião contra o Criador, que outrora ostentavam com orgulho, agora se transforma em um fardo insuportável. A pele daqueles marcados pela desobediência se enche de feridas repugnantes, marcando-os para sempre. Neste momento, lembramos das palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. Os salários do pecado se manifestam dolorosamente diante dos olhos do mundo, revelando a justiça divina. A humanidade restante, testemunhando essa terrível aflição, é confrontada com uma escolha crucial. Irão reconhecer esse evento como um sinal do julgamento de Deus e voltarão para ele, ou endurecerão seus corações e persistirão no caminho da rebelião. O destino da humanidade está em jogo, e o capítulo 16 do Apocalipse é apenas o começo de uma história épica de redenção e juízo. À medida que as taças subsequentes eram derramadas, a divisão entre a luz e as trevas, a justiça e a maldade se aprofundava ainda mais. Estes eram tempos em que as palavras do salmista ecoavam como um trovão ressoante. É terrível cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, versículo 31.
Referindo-se ao Antigo Testamento, essa advertência ganhava vida em cada taça derramada. No entanto, até mesmo na ira divina, a misericórdia de Deus permanecia evidente. Este julgamento, semelhante às pragas do Egito, tinha uma finalidade clara: servir como um alerta solene. Os eventos descritos não buscavam apenas instilar medo, mas sim destacar as profundas consequências de um mundo que virava as costas ao seu Criador. Nesta narrativa, as 7 taças carregam consigo o peso da ira de Deus. Cada uma delas possui significados profundos e mensagens premonitórias. Um apelo para o arrependimento ressoa em cada gota derramada. Notavelmente, mesmo em meio ao desenrolar aterrorizante desses eventos, o coração de Deus mantém sua constância. Ele anseia pelo arrependimento e pela reconciliação. Isso é uma revelação impactante da obstinação do coração humano. Mesmo quando confrontados com o inegável poder e julgamento de Deus, muitos optam por desafiar o ato de se arrepender. A intenção de Deus nunca é a destruição por si só. Em vez disso, seus julgamentos têm em parte o propósito de guiar as pessoas para a compreensão de sua necessidade dele. Em essência, as 7 taças do Apocalipse não são apenas julgamentos, mas sim mensagens. Elas ecoam a seriedade com que Deus encara o pecado, demonstram seu profundo desejo de que a humanidade se arrependa e retorne a Ele, e reafirmam sua promessa de erradicar o mal, estabelecendo seu reino eterno. A história que se desenrola é uma batalha épica entre o poder divino e a teimosia humana, onde a misericórdia e a justiça se entrelaçam em um conflito que moldará o destino da humanidade. Para os crentes, estas palavras oferecem uma centelha de esperança, um lembrete sólido de que, não importa quão sombrio o mundo possa parecer, a luz de Deus e a verdade sempre triunfarão. À medida que contemplamos as 7 taças sendo derramadas, recordemos que o Apocalipse não é apenas sobre o fim, mas também sobre novos começos. Além das taças de ira, há a promessa de uma criação renovada, onde a dor, o sofrimento e a morte se tornarão apenas memórias distantes. Para aqueles que atentam à mensagem e se voltam para a luz, um novo amanhecer aguarda, pronto para dissipar as trevas que pairam sobre a humanidade. Agora você pode estar se perguntando, por que tudo isso é tão importante? A resposta é simples. Porque a Bíblia nos diz que esses eventos são como peças de um quebra-cabeça que se encaixam em um quadro maior. São eventos que acontecerão como parte do grande plano de Deus, lembrando-nos de que Ele está no controle de todas as coisas. A besta e todos aqueles que a adoram, por mais poderosos que pareçam, encontrarão seu fim inevitável quando Jesus, o Salvador, chegar. É o culminar da justiça divina, a vitória final sobre o mal e a promessa de um mundo renovado, onde a luz prevalecerá para sempre. É uma história de redenção, uma mensagem de esperança e um lembrete de que mesmo nas trevas mais profundas, a luz de Deus nunca se apague. A Bíblia nos ensina que o reinado do Anticristo chegará ao seu fim marcante com o retorno triunfal de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, uma visão profética transmitida ao apóstolo João, nos fornece uma descrição vívida desse momento épico. Em Apocalipse 19, versículos 19 e 20, João nos relata a cena impactante. E eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que realizou os sinais na sua presença, com o qual enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Nestas palavras, testemunhamos a reunião desesperada da besta, os governantes terrenos e suas forças militares, todos determinados a desafiar aquele que cavalga triunfante. É uma tentativa fútil, pois tentar lutar contra Jesus e seu exército celestial de fora da terra é uma tolice inimaginável.
No entanto, nunca devemos subestimar a teimosia e a hostilidade do ser humano em relação a Deus. É a insanidade incurável do pecado. João nos diz que a intenção desses poderosos inimigos era fazer guerra contra ele. Mas esta batalha não se desenrola da maneira que muitos poderiam imaginar. Não há descrição de uma batalha prolongada, mas sim um ato direto de julgamento divino. O Armagedon é o auge da arrogância humana, confrontando o poder irresistível de Deus. Após esse confronto, a besta é capturada, juntamente com o falso profeta. Ambos são lançados vivos no lago de fogo, um destino merecido que reflete a extrema gravidade de suas ações e enganos. É um lembrete impressionante de que, no final, a justiça prevalece e o plano divino se cumpre. O triunfo de Jesus sobre as forças do mal é a culminação de uma história que abrange séculos e oferece a promessa de um novo começo para aqueles que permaneceram fiéis à verdade e à luz. E assim, diante do grande trono branco de julgamento, a sentença é proferida. A besta, o falso profeta e todos os que se alinharam com o mal são lançados vivos no lago de fogo, conforme Apocalipse 20, versículos de 11 a 15 nos relata. Esse dia não é apenas um fim, mas também o começo de algo novo, uma fonte de esperança que brilha diante da humanidade. Neste momento crucial, as correntes do engano são quebradas e o caminho para a redenção se torna claro. Diante das trevas, a luz da verdade de Deus sempre prevalece. Com a derrota do anticristo, a esperança e a redenção começam a florescer no mundo. Este dia é um testemunho do poder duradouro da fé e da vitória sobre o mal. Mas o que acontece depois desse dia? O milênio. Após a queda do anticristo, Jesus estabelecerá seu reino na terra, frequentemente referido como o reino milenar por sua duração de 1000 anos. Durante esse período, Jesus governará com justiça e paz, cumprindo a profecia de Apocalipse 20, versículo 4, que declara: "E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos." A derrota do anticristo inaugura uma era de renovação, onde a esperança e a redenção começam a florescer no mundo. O dia em que o anticristo caiu foi um testemunho do poder duradouro da fé e da vitória sobre o mal. Foi o dia em que se cumpriu a profecia de Apocalipse 20, versículo 10, quando o diabo, o grande enganador, foi lançado no lago de enxofre ardente, juntamente com a besta e o falso profeta. Essa marca enganosa que muitos seguiram é uma cópia fraudulenta da verdadeira marca de Deus, que é uma marca na mão direita ou na testa, simbolizando a lealdade e a devoção a Ele. O amanhecer da esperança e a promessa do reino milenar nos lembram que, no final, a justiça divina triunfará e a luz de Deus brilhará sobre a humanidade, restaurando-a para a glória eterna. Satanás, o arquiteto do engano, não é dotado de criatividade original. Tudo o que ele pode fazer é imitar os feitos de Deus. Portanto, não é surpreendente descobrir que ele também teceu uma paródia satânica daquilo que Deus fará. Sua imitação se estende ao selo de Deus sobre o seu povo. Na visão misteriosa e repleta de mensagens do livro do Apocalipse, encontramos uma representação única e significativa do selo de Deus. Este selo é como um sinal especial, indicando que Deus está protegendo um grupo específico de pessoas. Ele simboliza que eles pertencem a Ele e são verdadeiros seguidores dele. Durante o período turbulento da tribulação, vemos o selo de Deus sendo aplicado à medida que o julgamento é retido até que os servos de Deus sejam selados. Isso é vividamente descrito em Apocalipse 7, versículos de 1 a 3. Depois disso, vi 4 anjos parados nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. E vi outro anjo subindo do nascente do sol, segurando o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos a quem foi concedido prejudicar a terra e o mar, dizendo:
Não prejudiquem a terra, o mar ou as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Esses servos de Deus recebem um selo de proteção na testa, que de alguma forma contém o nome de Deus. Este selo é equiparado ao Espírito Santo dado aos crentes, servindo como um sinal de sua salvação e garantia de sua herança eterna. É a manifestação divina da proteção e do amor de Deus, em contraste com a paródia sinistra da marca da besta. É um lembrete poderoso de que, mesmo em meio às maiores provações, a mão de Deus continua a guiar e a proteger aqueles que o seguem fielmente. O ato de selar, conforme descrito no livro de Apocalipse, vai além de uma simples marca física. É uma manifestação divina de proteção e propriedade. Em Apocalipse 7, versículo 4, lemos: "E ouvi o número dos que foram selados, 144.000 selados de cada tribo dos filhos de Israel." Esse processo de selamento não se limita a uma marca literal, mas simboliza a preservação espiritual em tempos de tribulação. Os 144.000 foram selados para um propósito distinto e especial, embora não nos seja revelado qual seja exatamente esse propósito. No entanto, o conceito de ser selado não se restringe apenas a eles. Encontramos um exemplo semelhante em Ezequiel 9, versículo 4, onde um selo protetor foi dado aos justos antes do julgamento de Jerusalém. Neste contexto, aqueles que se opunham à idolatria foram marcados na testa para que não fossem mortos. O versículo diz: "Disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, por toda Jerusalém, e coloca uma marca na testa dos homens que suspiram de angústia e sofrem por todos os atos repulsivos que estão sendo cometidos nele." Isso evidencia que o selo de Deus é um símbolo de proteção. Caim também recebeu uma marca de proteção, como vemos em Gênesis 4, versículo 15. "E o Senhor colocou uma marca protetora, um sinal, em Caim, para que ninguém que o encontrasse o matasse." Isso nos lembra da importância do livro de Apocalipse. Antes de sua morte, Jesus profetizou que o Espírito Santo revelaria aos seus apóstolos as coisas que estavam por vir. Essa profecia foi parcialmente cumprida por meio dos ensinamentos de Paulo e Pedro, mas encontrou seu cumprimento mais completo na revelação dada ao apóstolo João, enquanto ele estava na ilha de Pátimos. O livro de Apocalipse, com suas visões e mensagens misteriosas, serve como uma revelação crucial do plano divino e da proteção que Deus oferece àqueles que o seguem fielmente em tempos de adversidade. Obrigado por assistir até aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.